Olá pessoal do EJA 1, estamos aqui para fazer a correção do assunto de biologia referente às substâncias orgânicas e inorgânicas que compõem a célula e os nossos corpos. Então, antes da gente fazer a correção do exercício que foi enviado via e-mail para vocês, a gente vai dar só uma lembradinha do que foi visto em sala de aula, porque parte do assunto, infelizmente, devido à pandemia do coronavírus, nós não vimos todo. Mas eu enviei videoaulas para vocês, onde vocês poderiam fazer a consulta do assunto. Também foi enviado a apostila, onde tinha a parte do assunto que não foi vivenciada em sala de aula. Então, desde já, a gente pede desculpa por não ter vivenciado todo o assunto, mas boa parte foi vivenciado. Então, vamos lá. Então, o que foi visto? Substâncias orgânicas e inorgânicas que compõem a célula e o nosso corpo. Então, o que são substâncias orgânicas? A princípio, substâncias orgânicas eram aquelas que tinham origem vegetal ou animal. E substâncias inorgânicas, a princípio, eram aquelas substâncias que tinham origem mineral. Mas hoje a definição de substâncias orgânicas são todas aquelas que em sua estrutura principal existe o elemento carbono. E substâncias inorgânicas são aquelas que não, na sua estrutura principal, o elemento carbono não é o elemento principal. Então, vamos lá. Sabendo disso, o que foi visto em sala de aula? Então, vimos a função das substâncias inorgânicas, as principais substâncias inorgânicas que compõem a célula e o nosso corpo. Então, a primeira substância inorgânica a ser vista foi a água. Então, nós vimos que a água faz parte da estrutura do nosso corpo, Nos animais está compreendida entre 65% a 75%, e nos vegetais está compreendido entre 50% e 85%, chegando até 90%, dependendo do vegetal. Então ela faz parte da estrutura, forma parte da estrutura da célula. Também tem outras funções. Que outras funções são essas? Ela é solvente dos líquidos que compõem o nosso corpo, como sangue e líquidos da digestão do nosso corpo. Também funciona como regulador térmico, controla a nossa temperatura e faz parte das lubrificações das nossas articulações. Então essas são as principais funções da água que nós vimos em sala de aula. E nós iríamos dar início às funções dos sais minerais que fazem parte do nosso corpo e de nossas células. Essas sais minerais nós iríamos estudar, aonde a gente encontra, quais são os principais alimentos onde a gente encontra, quais as funções desses sais minerais, quais são esses sais minerais também, e a carência, que seria a falta desse sal mineral, o que ele pode causar no nosso corpo. Isso seria o assunto que seria abordado, que infelizmente a gente não teve como fazer. Mas, como eu já disse a vocês, esse assunto e essa tabela está lá na apostila que foi enviada a vocês. Então, baseado nisso, nós iremos fazer a correção do exercício que foi enviado a vocês. Então, pessoal, esse foi o exercício proposto para vocês, onde ele aborda as duas partes do assunto, que é a água e sais minerais. Então, a primeira questão diz o seguinte: sabemos que diversos íons atuam em nosso corpo, desempenhando as mais variadas funções. Um exemplo desses íons é o cálcio, então ele está perguntando qual a função do cálcio em nosso corpo. Então, nós vimos que o cálcio, junto com o fósforo, tem a função de formar os nossos ossos e os nossos dentes. Essas são as principais funções do cálcio e do fósforo. Então, a resposta dessa pergunta é a alternativa A. Atua na formação de ossos e dos nossos dentes. Ok, pessoal? Seguindo, nós iremos fazer a correção da segunda questão, que diz o seguinte:
Podemos definir a anemia como uma doença em que a quantidade de hemoglobina no sangue está baixa. Lembrando que a hemoglobina é a célula que transporta os gases do nosso corpo, o oxigênio e o gás carbônico. A hemoglobina é um pigmento responsável pelo transporte de oxigênio, né, e é composto principalmente por, então, a hemoglobina forma a parte vermelha do nosso sangue, assim. Então, o sal que forma a hemoglobina, responsável em formar a hemoglobina, é o ferro, O ferro contido no feijão, no fígado, nos miúdos da galinha, As mulheres que estão em pré-natal tomam lá o sulfato ferroso para que a criança não venha a nascer com anemia. E agora vamos observar a terceira questão. Então, pessoal, continuando a correção do exercício, vamos lá para a terceira questão, onde pede para você associar a primeira coluna com a segunda coluna. A primeira coluna onde diz o nome dos sais e a segunda coluna onde diz as suas respectivas funções. Então, a primeira função está dizendo lá, quem participa da composição da hemoglobina. Então, nós já vimos quem participa, quem forma a hemoglobina é o sal ferro, o ferro que está lá contido lá no fígado, no feijão, por exemplo. Então, forma essa parte vermelha do sangue. A segunda função é fortalecer os dentes. Então, nós vimos aí na tabelinha que quem fortalece os dentes é o sal flúor, Quando a gente vai lá no dentista, ele termina todos os procedimentos, ele dá um banho de flúor para que se fortaleça, na verdade, o esmalte do dente, que é a nossa primeira proteção para a conservação dos nossos dentes. E a terceira função é formar a clorofila. Clorofila é o pigmento responsável em fazer a fotossíntese nas plantas. Quem forma a clorofila é o magnésio. Então, a coluna aí já estava associada. 1, 2 e 3. Seria o valor 1, 2 e 3. Então, vocês iam colocar a mesma sequência que estava aí acima. Então, pessoal, a próxima questão, a quarta questão, a questão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde ele pergunta quais os elementos constituem as moléculas de ATP, clorofila e hemoglobina. Só para informar vocês, ATP é a molécula chamada adenosina trifosfato. É a molécula que guarda a nossa energia, armazena a nossa energia, chamada de ATP. Então, as substâncias ou sais minerais que vão formar essas moléculas serão, fósforo vai formar o ATP, o magnésio, como nós vimos na questão anterior, forma a clorofila e o ferro forma a hemoglobina. Então, a resposta dessa questão é a letra C. Então, a resposta da quarta questão é a letra C. Então, vamos lá continuar a próxima questão. Continuando, vamos lá a quinta questão agora. A água é fundamental para o funcionamento do nosso corpo e é uma das funções, refere-se à capacidade de dissolver substâncias e garantir um meio propício para realizações de reações químicas. Foi quando a gente falou que a água é o principal solvente, do nosso corpo. Inclusive o sangue é dissolvido em água. Isso deve ser ao fato de a água ser, Então, qual seria a função da água? Então, essa função seria a água funcionar como solvente. Resposta seria letra D. Letra D é a resposta correta da quinta questão. A água também é conhecida como solvente universal. E para finalizar o nosso exercício, iremos corrigir a sexta questão, que também fala sobre a função da água. Então vamos lá. A água está presente em grande quantidade em nosso corpo e atua de diferentes formas em seu funcionamento.
Uma das funções da água diz respeito ao controle de temperatura, que é conseguido graças à eliminação de uma substância rica em água, chamada, né? Então, como nós vimos, uma das funções da água é regular a nossa temperatura. Então, quando está muito quente, abre-se os poros e a gente começa a suar. Então, a resposta seria suor, letra C. Né? O suor serve para diminuir a nossa temperatura, para que a gente mantenha sempre a temperatura padrão de 36 graus e meio, que é a temperatura padrão do corpo humano, 36 graus e meio graus Celsius. Então, pessoal, esse foi o nosso exercício, que será corrigido, né, e colocado a nota para vocês. Depois vocês vão ver a nota lá no CIEP. Então, possivelmente eu estarei enviando uma nova apostila para vocês via e-mail, né, assim, e um novo exercício referente ao próximo assunto. Ok, pessoal? Aí o que é que eu digo a vocês? Na hora de devolver o e-mail, lá na parte de assunto, onde tem lá o assunto do e-mail, vocês colocarem o nome completo de vocês e qual é o EJA que vocês pertencem. Tá ok? Então até a próxima.